O IBAMA aprovou a licença para a perfuração da Foz do Amazonas, na margem equatorial. A partir de agora, a Petrobras poderá explorar a região. Reportagem de Rodrigo Viga. Depois de uma longa espera, idas e vindas, negativas, investimentos milionários e 65 reuniões técnicas nos estados do Pará e do Amapá, a Petrobras finalmente conseguiu uma licença ambiental para iniciar uma campanha de pesquisa, também chamada de exploratória, na bacia da Foz do Amazonas, na costa do estado do Amapá, margem equatorial brasileira. O IBAMA, órgão ambiental brasileiro, concedeu a licença operacional nesta segunda-feira, que era aguardada desde o ano de 2023. Essa licença nasce há poucas semanas da Conferência Global do Clima, a COP30, que vai acontecer em Belém do Pará, em meados de novembro, no coração da região amazônica brasileira. Ao longo dos próximos 5 meses, a Petrobras espera levantar informações geológicas para saber se há ou não acumulação de petróleo e gás na bacia da Foz do Amazonas. Mas as perspectivas são muito animadoras. A similaridade geológica com a margem equatorial de países vizinhos, como Suriname e Guiana, que já estão bem mais avançados em campanhas na margem equatorial de seus países. Ambientalistas e especialistas socioambientais estão preocupados. Entendem que essa é uma região muito sensível para a flora e para a fauna. O Observatório do Clima afirmou que a decisão do IBAMA é um estímulo do governo brasileiro à expansão do combustível fóssil ao longo dos próximos anos, às vésperas da COP30, e é também uma contribuição para o aquecimento do planeta. Visão diferente tem o presidente do IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Roberto Ardeng. Segundo ele, o Brasil tem de se dar o direito de conhecer suas riquezas e suas reservas. Essa licença acontece também na mesma semana de um leilão da ANP para áreas de petróleo, que vai acontecer nesta quarta-feira aqui no Rio de Janeiro. Roberto Ardeng acredita até que o leilão, embora abranja as bacias de Santos e de Campos, possa ter um levante diante da boa notícia. O que as empresas estão olhando hoje é uma perspectiva de uma manutenção do consumo de petróleo no mundo, né? O último estudo que saiu da Agência Internacional de Energia indica que o consumo de petróleo ainda vai continuar relevante no mínimo até 2035. Então, isso justifica, claro, os investimentos, e a gente está vendo o leilão que a ANP vai realizar aí de modo positivo. Dentro e fora do governo, muita gente comemorou a concessão da licença operacional. Um dos entusiastas do tema, há muito tempo, é o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Eu quero aqui agradecer de público a ministra Marina Silva do Meio Ambiente e toda a sua equipe pelo excelente trabalho desenvolvido para que a gente possa desenvolver com responsabilidade ambiental o país. Os senadores Randolfo Rodrigues e Davi Alcolumbre, que são do Amapá, comemoraram a decisão do Amapá e esperam que a exploração de petróleo na costa do estado possa levar prosperidade e desenvolvimento para a região. Do Rio, Rodrigo Viga. Ô Deise, olhando, claro, para o lado político dessa questão, é uma vitória do governo. O governo pressionou muito para que isso acontecesse e já há muita leitura, porque isso acontece às vésperas da COP30, né? Então tem esse debate se a imagem do governo pode ficar manchada pela questão ambiental, que é sempre polêmica e muito discutida. Olha, Thiago, se o governo, óbvio que é uma vitória política, se o governo e a Petrobras conseguirem levar essa exploração numa área que, reitero, é extremamente sensível, todos os estudos técnicos já comprovaram isso, mas vamos supor que tudo ocorra como ideal. Ok, vai aumentar a quantidade de empregos, a Petrobras vai lucrar, o Brasil vai prosperar bastante, a região norte vai ser a grande beneficiada, mas análises prévias já comprovaram que a Petrobras falhou
em momentos de tensão em relação à exploração de petróleo em outros momentos. Então, teve problema em transporte, teve problema para guardar materiais. Ou seja, com as informações que a gente tem, qualquer coisa que der errado, até agora a Petrobras não conseguiu resolver 100%. Obviamente, é uma vitória política para o governo, mas causa muito estranhamento que isso aconteça nas vésperas da COP e um governo que teve uma pauta ambiental sempre tão forte. A gente tem que lembrar que essa foi uma das grandes pautas do governo Lula 1, Lula 2, inclusive do governo Dilma Rousseff. A gente tem no Ministério do Meio Ambiente a Marina Silva, que é um dos grandes nomes em relação a essa pauta que está apagada, a Marina está apagada, mas me causa um estranhamento o anúncio antes da COP e essa mudança de agendamento do governo da esquerda, que sempre foi tão defensor da pauta ambiental. Reitero, é uma das áreas mais sensíveis para a exploração que a gente tem. Qualquer coisinha que der errado pode tumultuar todo o ecossistema daquele lugar. Dora, a Deise traz esse panorama, né, falando do governo com as questões ambientais, mas é bom lembrar que, principalmente no segundo ano, ou no segundo governo do presidente Lula, teve a exploração, pelo menos da imagem do pré-sal, né? O presidente com a mão suja de petróleo, com o capacete da Petrobras, e agora ele deve aproveitar isso também. Seguramente vai aproveitar. Claro que os ambientalistas estão em polvorosa, não o Ministério do Meio Ambiente, tá? Porque a ministra Marina Silva já tinha dito que a solução seria técnica. E sobre fica parecendo mesmo estranho esse aviso, assim, às vésperas da COP, mas veja só, eu acho que isso tem também uma estratégia aí, porque fazer durante a COP nem pensar. Depois, iria se apontar justamente que o governo fez um estelionato ambiental. Esperou a COP passar para apresentar a licença. Isso feito antes dá exatamente o verniz, verniz técnico, eu quero dizer, aquela embalagem técnica. Não estou dizendo que não tenha havido apuro técnico, porque esse embate entre IBAMA e governo e executivo tem 5 anos. 5 anos se levou isso. Então, eu acho que o governo quer exatamente ter um tempo para dizer que essa licença foi dada, tomada todos os cuidados, tal. Esse juízo de valor eu não faço porque eu não entendo desse métier de meio ambiente, mas politicamente olhando a maneira e o ritmo como as coisas foram feitas, aí os ambientalistas chiaram, claro, os políticos adoraram, o Randolph e o Davi Alcolumbre, tão que não podem mais de felicidade, isso aproxima ainda mais o Alcolumbre, então, que Rodrigo Pacheco, que nada, eu quero mais a margem equatorial, porque, como a Deise falou, deve trazer uma dinheirama, se houver petróleo lá, porque, veja, estamos falando de pesquisa, isso é pesquisa para ver os lotes já foram leiloados desde 2013, 2016, algo assim, tem mais de 10 anos que foram leiloados, então é para pesquisa. Se há indicações de que haja petróleo, mas pode não haver, e aí isso é abandonado. Mas eu acho que o governo tomou esse cuidado e fez a coisa exatamente num ritmo, num cronograma, para não ser acusado nem de estelionato ambiental e ainda acertar. Veja, a gente faz as vésperas da COP, porque isso foi feito tecnicamente perfeito. Essa será a versão do governo.